Quem que realmente não gostou do resultado da eleição foram os bolsominions. Mesmo em coisa que a esquerda está extremamente pessimista, como o Senado e o Congresso Nacional eleito, os bolsominions também estão pessimistas. Eles também não gostaram do Congresso Nacional eleito e nem do Senado, muito menos da eleição presidencial. Vou te mostrar aqui algumas mensagens de grupos de WhatsApp bolsonaristas, você vai ver, e Telegram também, como a coisa estava feia. O pior é que depois que a votação estava chegando ao fim, quando o Lula começou a virar contra o Bolsonaro, eles começaram a praticar xenofobia contra o Nordeste, começaram a xingar o Nordeste, praticar ódio contra o Nordeste. Eu lembro muito bem que em 2014, principalmente depois do segundo turno da eleição, esses mesmos que na época eram aecistas, o pessoal que votou no Aécio Neves e hoje vota no Bolsonaro, esses mesmos também começaram a xingar muito o Nordeste. Nossa, como eu lembro, depois da eleição de 2014, como pipocava no Facebook gente falando mal, falando que o Nordeste tinha que acabar, que tinha que tocar fogo, que tinha que morrer todo mundo lá, tudo mais. Hoje, estão um pouquinho mais comedidos nas redes sociais abertas, como no Facebook e tudo mais, porque eles sabem que isso é condenável, que isso pode dar processo e tudo mais. Mas nos grupos de WhatsApp e alguns nos seus Instagrams, principalmente no Stories, que some depois de 24 horas, aí os fascistas mostram que são fascistas. Peço aí sua inscrição no canal, que aqui ó, a gente está sempre na linha de frente contra essa desgraça de governo que está aí, e hoje, mais do que nunca, precisamos fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Agora eu vou te mostrar aqui, vou ler aqui algumas mensagens de grupos bolsonaristas. Ó. Isso às 7 da noite, quer dizer, o Bolsonaro ainda estava na frente. Aí um cara, tá todo mundo firme aí, era o coordenador do grupo. O que vocês estão achando? Aí fraude, golpe, muito estranho. Aí vamos, outro, fraude. Outro, como que candidato do Bolsonaro no governo no Tocantins tem 58% dos votos e o Lula tá ganhando lá? Em alguns locais o Lula ganhou, mas candidatos bolsonaristas ganharam, isso acontece. Aí Lula vai ganhar amigos, fraude, suspeito. Você vê o horário, 19h08, quer dizer, 7 da noite. O Lula só passou o Bolsonaro às 8h05, 8h06 da noite. Então foi uma hora antes do Lula passar o Bolsonaro. Aí, primeiro turno, tenso, amigo, golpe, fraude, muito estranho, preocupada, muito voto para ex-presidiário, estou com ele. Você vê que enquanto a esquerda estava desesperada, eu lembro que as pessoas... Eu fiz um vídeo aqui, publiquei às 7h30, eu falei, calma, gente, calma. Eu vi as pessoas estavam desesperadas. Aí eu li os comentários, o pessoal falando, tô passando mal. Nossa, calma nada, não tem calma nessa hora. Você vê que os bolsonaristas estavam na frente, muito acima do que mostravam as pesquisas, e que estavam ganhando alguns governos estaduais, Senado, por exemplo, em São Paulo, ganharam o Senado, chegaram na frente do Haddad, no Rio Grande do Sul não foi a esquerda para o segundo turno e tudo mais. Eles estavam desesperadíssimos. Aí eles falam, fraude, tá subindo muito rápido, Nazarov. Aqui pelo grupo que esse pessoal tá completamente louco. Tô rezando, golpe, tô infartando os comentários dos bolsonaristas, você vê que a coisa tava feia. O ser humano não me impressiona mais. Se até o povo de Israel quiseram voltar para o Egito, imagina esse povo que apoia todo tipo de ideologias. Eu vou ter um treco, a fraude entra, ainda falta o Nordeste. Tá, isso era durante a apuração. Os bolsonaristas estavam em pânico, pânico. Tem coisa que a gente falou aqui, por exemplo, nossa, o fascismo aumentou muito, principalmente no Senado. Eles minimizaram isso nos grupos deles. Por exemplo, o PL conseguiu eleger uma bancada muito forte, 99 deputados, enquanto a federação do PT, e aí eu falei ontem aqui que o PT elegeu 80 deputados, eu estava contando também o PCdoB e o PV. PT, PCdoB e Partido Verde juntos conseguiram eleger 80 deputados. Eu não contei o PSB, porque quem está sempre do lado do PT era o PV e o PCdoB. O PSB, em alguns momentos da história recente do Brasil, como por exemplo, em toda a preparação para o golpe, o PSB traiu o PT. Então eu nem contei como estando na mesma federação. Contando o PSB, são aí 97 deputados. O PSB ganhou 3 no finalzinho da apuração. Então você vê a federação do PT com 97 deputados e o bolsonarismo, o PL, com 99, tá ali. Uma equidade de forças quase. Só que tem uma coisa que os bolsonaristas estão preocupados. Metade do PL é gente do Centrão. Aquele Nicolas Ferreira, ele foi eleito o deputado mais votado do Brasil, o deputado mais votado da história de Minas Gerais e tudo mais, teve mais de 1 milhão de votos em Minas Gerais. Ele levou com ele 4 ou 5 do Centrão. Ele levou com ele 4 ou 5 deputados que se o Lula ganhar a presidência, os caras vão
vão fazer o quê? Negociar com o Lula. Não são bolsonaristas os que ele elegeu. O Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli tiveram quase 1 milhão de votos cada. Eles também elegeram vários deputados do Centrão com eles. Pelo menos 5 ou 6 do Centrão entraram ali nos votos da Carla e do Eduardo Bolsonaro. Esse era o plano do Valdemar da Costa Neto. A estratégia da extrema-direita é a seguinte: eles pegam youtubers, ou gente que tem a rede social forte, e eles começam a fazer essa pessoa ficar cada vez mais famosa. O próprio Bolsonaro chama para os eventos, ele faz com que esse cara fique mais famoso. Tem um youtuber bolsonarista que tem o mesmo número de inscritos que eu praticamente, que tem 200 mil votos em Goiás, porque todo o bolsonarismo, inclusive o próprio Bolsonaro, começaram a empurrar a candidatura dele. O Nicolas Ferreira, a mesma coisa. Em São Paulo tem a Carla, tem a Bia Kicis no Distrito Federal, tem vários. E aí o que acontece? Esses puxam outros. Essa é a estratégia do bolsonarismo, é por isso que eles conseguem eleger tantos deputados. O PT não faz isso. O PT é cada um por si. Na esquerda é o seguinte, é cada um por si, se der pra passar a perna como fizeram comigo, passam. É isso que acontece. Na extrema-direita, não. É uma estratégia. Se a esquerda fizesse parecido, se a esquerda tivesse chegado 1 ano atrás em todos os youtubers, comunicadores mais famosos de esquerda, falaram, vocês vão ser candidatos, o Lula vai promover vocês vão chegar na eleição com muito seguidor, você ia ver gente de esquerda com o mesmo número de votos que está o Nicolas Ferreira. Você vê em vários estados gente de esquerda liderando a votação. Tivemos aí em São Paulo o Boulos, que é um cara que já é conhecido há muito tempo, mas não fizeram como o bolsonarismo faz. No caso do bolsonarismo, o que está preocupando esse pessoal, que eles estão desesperados, é o seguinte: os bolsonaristas que são eleitos assim estão levando com eles gente do Centrão. Se a esquerda fizesse o mesmo, os campeões de votos da esquerda iam levar junto gente de esquerda. Por exemplo, o Boulos do PSOL levou junto um monte de gente do PSOL com ele. Um monte de gente do PSOL que teve uma votação mais baixa foi eleita graças ao Boulos, graças a Érica Hilton. No Rio de Janeiro a mesma coisa. Porém, não é feito em todos os estados como o bolsonarismo tenta fazer. Aí, esse pessoal começou a ficar mais esperado, foi chegando o final da apuração, o Lula já tinha passado nesse momento. Aí outro grupo de bolsonaristas. Pelo amor de Deus, foram roubadas as urnas, era para o presidente ter ganhado no primeiro turno, e desde que abriu a contagem de votos não saiu do empate. Governadores petistas eleitos no Nordeste, vergonha. Depois migram para o Sul em busca de trabalho, nordestinos merecem passar fome, é o bolsonarista. O pior, eles começaram a pregar golpe, a falar mal do Nordeste e falar também no Instagram em grupos. Aqui, outro grupo de WhatsApp. Infelizmente os nordestinos não aprendem mesmo, vão morrer às secas e às mínguas, inacreditáveis, imbecis, e leva a gente junto. Esse é um grupo de Bolsonaro e todo mundo lá tava xingando nordestinos. Aí outro, aqui, nordestinos desgraçados, aí depois faz M, aí depois vem pro Rio de Janeiro vender rede. Você vê o tamanho da xenofobia e o tamanho do preconceito que esse pessoal tem e do complexo de superioridade que tem o bolsominions. Quando você lê essas mensagens, você vê que nós estamos aqui lutando contra a latrina da sociedade. Se tem lixo, tem, mas lixo pode ser reciclado. Esse pessoal aqui é lixo tóxico, não se recicla lixo tóxico, é para descarte mesmo. É por isso que o Nordeste é o estado mais pobre do Brasil. O cara acha que o Nordeste é estado. Esse é o nível do cara que tem complexo de superioridade. Ele acha que ele é mais inteligente e tudo mais. O Nordeste é o estado mais pobre do Brasil. Estado. O Nordeste agora é um estado. É engraçado, se você pegar o último Enem, no Nordeste, 14 alunos do Nordeste que fizeram o Enem tiraram nota máxima na redação. Só um do Sul do Brasil. 2 do Sudeste. O Nordeste é sempre campeão de notas em quase tudo que faz. Mas eles fazem isso aí, os bolsominions se achando. Aí, outro aqui, Lenício Souza. Pesquisa no Google índice de analfabetismo entre estados brasileiros. Cruza com os estados que o Lula venceu e tire suas conclusões. Aí outro. No Nordeste, os bolsonaristas com ódio extremo no coração depois disso. Aí tinha uma outra. Nordeste, o resto do Brasil te carrega nas costas, peso morto. Olha, é de um nível. Uma pessoa dessa tinha que ser presa. Cancela o Nordeste falando isso. É um preconceito gigantesco. Se o Nordeste se separasse do Brasil, o resto do país ia ter um problemão em muitas áreas, em diversas áreas que o Brasil depende completamente do Nordeste. Mas esse pessoal não vê porque eles são cegos de ódio, eles só querem saber do fascista deles ganhar a eleição. Aí, como se não bastasse, passaram a pregar golpe ou coisa do tipo. Uma fake news que está rolando muito nos... Pode ver aqui que tem a foto de ministro da STF, aí o texto fala: o TSE informa
7,2 milhões de votos anulados pelas urnas. A diferença de votos que levaria à vitória de Bolsonaro no primeiro turno foi menos de 2 milhões. Mentira. Quem precisou de menos de 2 milhões para ganhar foi o Lula. Bolsonaro precisava de uns 7 mesmo. O TSE tem a obrigação de esclarecer os motivos que levaram à anulação de mais de 7 milhões de votos, que representam 6%. Essas pessoas votaram branco e nulo. Ele pegou o número de votos brancos e nulos e falaram que o TSE anulou os votos. Eu queria que o TSE fizesse o quê? Dessem os votos brancos e nulos pro Bolsonaro. É isso que queria o Bolsominion. Agora não pode, tá proibido votar branco e nulo porque isso é sinal de fraude, hein? Se alguém votar branco e nulo, saiba, o Bolsominion vai achar que tá fraudando a urna. Aí ele... Se você enviar para apenas 20 contatos em um minuto, o Brasil inteiro vai desmascarar esse bandido. Não quebra essa corrente. Você vê que toda a mensagem bolsonarista está negocinho no final, que é para dar uma urgência às pessoas encaminharem. E aí sai repassando por todos os locais. Por exemplo, começaram também a falar que o Ciro Gomes, pegaram um tweet do Ciro Gomes, editaram, e com uma foto do Ciro ao lado do Bolsonaro sorrindo, dizendo que o Ciro Gomes apoia o Bolsonaro. O Ciro Gomes, obviamente, não desmentiu. Ele falou que vai pensar, aliás, o oficial do Ciro Gomes é que ele vai pensar quem ele vai apoiar. Estamos nesse momento aí da democracia. Temos um Senado que, caso o Bolsonaro seja eleito, ele vai aprovar impeachment dos ministros do STF. Então agora não tenha dúvida, se o Bolsonaro for reeleito, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, enfim, o ministro do STF que não se curvar ao Bolsonaro e não beijar os pés dele sofrerá impeachment. É isso que vai acontecer, vai virar uma ditadura o Brasil, que o Bolsonaro vai indicar quantos ministros para o STF ele bem entender. É isso que está acontecendo no Brasil de hoje. A bancada de esquerda aumentou, mas a bancada fascista aumentou. O problema é o seguinte, o Bolsonaro, sendo reeleito, ele terá dinheiro para continuar comprando o Centrão e aprovar tudo. E o Centrão não está nem aí de deixar o Bolsonaro dar golpe e se perpetuar para sempre no poder, porque eles continuam roubando, eles só querem saber de roubar mais e mais e mais e mais. Isso é que pensam os deputados do Centrão. Então, estamos aí em momentos decisivos, mas veja que os bolsonaristas estão também desesperados, estão achando que foi fraude, estão achando que o Congresso Nacional eleito não é bom para eles, estão preocupados com o fato de que a esquerda elegeu muitos deputados. O que acontece realmente é que não existe mais direita no Brasil. O que era direita virou extrema direita, tem ali o Centrão. O Centrão está brigando também entre si agora, vai ter briga em breve do PL, briga interna no PL dos deputados do Centrão do PL contra os bolsonaristas, já vai ter briga aí entre alguns partidos do Centrão, porque em fevereiro tem eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e o partido do Arthur Lira diminuiu, a bancada do Partido Progressista diminuiu em comparação a outros partidos do Centrão. É o seguinte, o União Brasil tinha menos deputados que o Partido Progressista, hoje tem mais. O PL tinha, antes dos bolsonaristas entrarem, menos deputados que o Partido Progressista. Hoje tem mais eleitos pelo PL, que significa mais fundo eleitoral e partidário para o PL em próximas eleições, que dá, mesmo se o PL perder deputados, se acontecer alguma coisa, quando começar a brigar com os bolsonaristas, o PL continua com um poder maior que o partido do Arthur Lira. Então vai começar uma disputa interna para ver quem será o presidente da Câmara em fevereiro. E não pense que, não, Thiago, mas em Brasília eles estão preocupados com o segundo turno da eleição. Não. Os deputados do Centrão estão preocupados em quem vai administrar o Bolsolão, o orçamento secreto. Quem vai administrar 19 bilhões de reais que o Bolsonaro assinou para estar no orçamento do ano que vem para pagar propina. Quem vai administrar 19 bilhões em propina? Isso é o que está na cabeça deles. Imagina você estando aí na iminência de administrar 19 bilhões de reais para serem pagos em dinheiro que será roubado. Imagina você ter tanta grana na sua mão. Ou você não tem isso na sua mão, mas você sabe que quem tem na mão dele, que no caso é o Arthur Lira, está hoje mais frágil do que estava 2 dias atrás. Muito mais frágil. O partido dele está mais frágil. E alguém fala, se eu passar a perna no Arthur, eu pego essa grana para mim. É isso que vai começar a acontecer a partir de agora. Depois eu faço um vídeo só explicando sobre isso, até porque estão acontecendo aí as coisas. Mas não pense que os bolsonaristas estão felizes com o resultado, não. Estão irritadíssimos. Só quem ficou feliz com o resultado da eleição são os políticos corruptos do Centrão, que esses sabem que vão continuar roubando porque fizeram maioria. É isso. Falou.